sejam bem-vindos em mais essa Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 23 de maio de 2021. Que bom que vocês estão acompanhando essa aula, né? Estão aqui querendo aprender comigo mais um pouquinho da Palavra de Deus. Então, como sempre, eu já quero pedir que vocês possam pegar as suas Bíblias para poder acompanhar comigo essa lição. Agora, crianças, que vocês já estão com as suas Bíblias, né? Eu quero pedir que vocês fechem os seus olhos e façam comigo a oração. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade, ó Senhor Jesus, de estar dando nesse dia para nós, Senhor da Glória. Abençoe cada criança, cada pai, cada família, Senhor, que nos ouve nesse momento, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa conduzir esta aula, Senhor da Glória. Que o Deus possa dar um entendimento e sabedoria a essas crianças, seus pais, a cada um. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Wilton fez essa oração, crianças, e agora nós vamos iniciar, né, com a direção do Espírito Santo essa lição de hoje. Bom, crianças, nesse trimestre nós estamos com a nossa revista Conhecendo o Livro do Começo. E qual que é o primeiro livro da Bíblia? É o livro de Gênesis, né? Hoje nós já estamos na 8ª lição, que tem como título A Primeira Confusão de Línguas, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, do 1 ao 9. Então eu quero que você acompanhe comigo essa lição na Bíblia. Se você tem dificuldade para achar, peça ajuda para o seu papai, para sua mamãe, né? Para que você possa entender. Que o propósito dessa lição é que vocês possam entender a palavra de Deus. Crianças, hoje nós vamos falar sobre um sentimento que surge ao nosso coração, né? Que Deus não se agrada. É o sentimento do orgulho. O que é o orgulho? Vocês já ouviram falar desse sentimento? É quando nós nos achamos autossuficiente, né? Que nós podemos fazer as coisas melhor que os outros, ou também que nós queremos somente nós ser favorecidos e o outro a gente não tá nem aí com ele. Outra comparação que pode ser o orgulho é quando a questão desse povo, que nós vamos ouvir a história deles, é quando nós queremos ser mais conhecidos do que Deus. Ah, eu consegui tal coisa porque foi mérito meu, não foi de fulano ou não foi de Deus, né? Então esse sentimento jamais pode fazer parte do nosso coração, tá bom, crianças? Hoje, né, nós vamos falar sobre isso. Na aula passada, quem lembra? Foi sobre a primeira chuva, né? Foi sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio, que nós aprendemos. Depois que Noé saiu ali da arca, eles se multiplicaram, formaram uma nova geração, né, do povo de Noé. Eles se multiplicaram e ficaram um povo muito unido. Eles nunca tinham se separados. E eles falavam a mesma língua. Assim como eu entendo vocês e vocês me entendem, assim era eles. Falavam em um só idioma. Aí eles resolveram partir dali e encontraram um vale chamado Sinar. E quando eles chegaram ali, eles viram que a terra era boa, né? Eles logo se alegraram e falaram: vamos construir aqui uma cidade e uma torre tão alta, mas tão alta, que vai alcançar os céus. E aí nós vamos ser conhecidos e nós jamais vamos precisar nos espalhar, porque a terra aqui vai caber todo mundo. Crianças, naquele momento, o orgulho, a ambição entrou no coração deles, né? A ambição de conquistar o mundo entrou no coração daquele povo. E eles acabaram perdendo o relacionamento com Deus, né? O seu contato com Deus. Porque até então, Noé, ele tinha um bom relacionamento com Deus. Foi aí, crianças, que eles começaram a construção da torre. Começaram e tijolos e cimento, né? E eles pediam martelo, prego e todos ali agitados com a construção. Foi aí que Deus, né, vendo todo aquele alvoroço, Deus falou: vou descer ali para ver como está o andamento daquela torre. E Deus viu
que a ambição, que o orgulho daquele povo era muito grande. Eles queriam ser mais conhecidos do que Deus, né? Eles queriam ter fama. E aí Deus falou, mas esse povo só é assim porque eles falam uma mesma língua, porque eles se entendem, né? E eles não vão querer se separar se eles conseguirem conquistar aí essa torre tão alta que eles querem. Aí, crianças, Deus falou o seguinte, Deus pensou e falou, desçamos ali e confundamos a língua daquele povo. E aí, de repente, crianças, começou aquele rebuliço, porque um pedia o prego, o outro dava o cimento, né? Um pedia o tijolo, o outro dava a areia, e começou aquela confusão, e ninguém entendia ninguém. E aí eles ficaram irados, né? Eles decidiram parar a construção da torre. E eles se separaram. Deus fez com que, devido àquele rebuliço ali, eles tivessem que se separar e eles tiveram que povoar a terra, né? Eles não queriam acabar com aquela união que eles tinham, mas eles tiveram que ceder à vontade de Deus, porque eles não estavam se entendendo. Então, os que falavam A iam para um lugar, os que falavam B iam para outro lugar, os que falavam C iam para outro lugar. E sabe como que se chamou aquela torre, crianças? Se chamou Babel. O que significa? Confusão. Virou uma grande confusão. Ninguém entendia ninguém. Por isso que hoje em dia existe, né, vários idiomas. Existe português, que é o que a gente fala, e tem outro português, que é o de Portugal. Tem também o italiano, o japonês, o alemão e muitos outros que a gente nem sabe. Mas começou aqui a confusão por causa daquele pecado, do orgulho que entrou no coração do povo. Além deles não querer se separar, eles queriam que seu nome fosse conhecido. E o único nome que deve ser conhecido é o nome de Deus, né, crianças? Por isso que nós precisamos entender que com essa lição, que o orgulho não agrada a Deus, que a soberba, que o egoísmo não agradam a Deus, que nós precisamos ser humildes, que nós somos bem-aventurados quando nós somos humildes. Deus se agrada disso. E para nós concluirmos a lição, vocês abram a Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 23, que vai dizer: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. E aqui também está explicando, né, sobre o que é o orgulho, que eu falei para vocês, que essa lição nós vamos guardar aqui no nosso coração, que o orgulho não agrada a Deus. É o que está dizendo no versículo, que a soberba do homem o abaterá, mas a honra susterá o humilde de espírito. Nós precisamos ser humildes, crianças, né? Nós precisamos saber aceitar a vontade de Deus e fazer o que agrada a Deus, sermos obedientes. Amém? Eu espero que vocês tenham guardado essa palavra aí no seu coração, que vocês tenham entendido o propósito dessa aula de hoje. Que vocês possam ter uma semana abençoada, um ótimo domingo e até a próxima aula.